o Bruno Latour vai defender é que há a constituição de híbridos e que nós tendemos a separar. Na página 4 do jornal, leio que as campanhas de medidas sobre a Antártida, engraçado porque isso é de 90 e poucos, e é muito atual o texto. Estava relendo ontem. Não ia nem trazer para cá, mas achei que pode ser interessante, porque eu achei que é muito atual o que ele está falando. Na página 4 do jornal, leio que as campanhas de medidas sobre a Antártida vão mal este ano. Vejam bem como ontem um colega meu, o professor Wilson Gomes, fez uma brincadeira no Twitter dizendo, desde quando maremoto virou tsunami? É interessante, porque tsunami não é natural, tá certo? É um fenômeno natural, mas que nós travestimos ela, damos um nome que tem um imaginário e que esse imaginário ganhou todos os noticiários e praticamente nós nos esquecemos que existia antes a palavra maremoto, porque tsunami tem uma relação muito grande com a cultura japonesa. Ou seja, esse fenômeno não é um fenômeno natural, ele tem implicações semânticas extremamente interessantes, certo? Assim como a natureza dos agro e dos ecologistas. A Antártida vai mal este ano. O buraco na camada de ozônio aumentou perigosamente. Lendo um pouco mais adiante, passo dos químicos que lidam com a alta atmosfera para os executivos do Antochen e Monsanto, que estão modificando suas linhas de produção para substituir os inocentes clorofluorcarburetos acusados de crime contra a ecosfera. Não é a matéria que eu li hoje de manhã. Alguns parágrafos à frente, é a vez dos chefes de Estado dos grandes países industrializados se meterem com química, refrigeradores, aerossóis e gases inertes. Contudo, na parte de baixo da coluna, vejo que os meteorologistas não concordam mais com os químicos e falam de variações cíclicas. Subitamente, os industriais não sabem mais o que fazer. Será preciso esperar? Já é tarde demais? Mais abaixo, os países do terceiro mundo e os ecologistas metem sua colher e falam de tratados internacionais, direito das gerações futuras, direito ao desenvolvimento e moratórias. O mesmo artigo mistura, assim, reações químicas e reações políticas. Um mesmo fio conecta a mais esotérica das ciências e a mais baixa política. O céu mais longínquo e uma certa usina no subúrbio de Lyon. O perigo mais global e as próximas eleições ou o próximo conselho administrativo. As proporções, as questões, as durações, os atores não são comparáveis. E, no entanto, estão todos envolvidos na mesma história. Na página 6 do jornal, recebo a informação de que o vírus da AIDS de Paris contaminou o vírus que estava no laboratório do professor Gallo, que os senhores Chirac e Reagan haviam, contudo, jurado solenemente não questionar novamente o histórico dessa descoberta. Que as indústrias químicas estão demorando a colocar no mercado remédios fortemente reivindicados por doentes organizados em associações militantes, que a epidemia se dissemina na África Negra. Novamente, cabeças coroadas, químicos, biólogos, pacientes, desesperados e industriais encontram-se envolvidos em uma mesma história duvidosa. Na página 8, são os computadores e chips controlados pelos japoneses. Na página 9, embriões congelados. Na página 10, uma floresta em chamas, levando em suas colunas de fumaça algumas espécies raras que alguns naturalistas desejam proteger. Na página 11, baleias munidas de colares, aos quais são acoplados rádios sinalizadores. Ainda na página 11, um terreno ao redor de uma mina do norte, símbolo da exploração industrial, acaba de ser classificado como reserva ecológica, devido à flora rara que lá se desenvolveu. Na página 12, o Papa, os bispos, as trompas de Falópio e os fundamentalistas texanos reúnem-se em torno do mesmo anticoncepcional, formando uma estranha legião. Na página 14, o número de linhas de televisão de alta definição interconecta os senhores Delors, que era o presidente da Comissão Europeia na época, Thomson, que é uma companhia francesa, e a Comunidade Europeia. As comissões de padronização, os japoneses mais uma vez, e os produtores de filmes.
Basta que o padrão de tela seja alterado para umas poucas linhas, um actante, e bilhões de francos, milhões de televisores, milhares de horas de filme, centenas de engenheiros, dezenas de executivos dançam. Felizmente há no jornal algumas páginas relaxantes, nas quais se fala de política pura, uma reunião do Partido Radical, e o suplemento de livro, onde os romances relatam as aventuras apaixonantes do eu profundo. Sem essas páginas calmas, ficaríamos tontos. Multiplicam-se artigos híbridos que delineiam tramas de ciência, política, economia, direito, religião, técnica, ficção. Se a leitura do jornal diário é a reza do homem moderno, quão estranho é o homem que reza, hoje, lendo esses assuntos confusos. Toda a cultura e toda a natureza são diariamente reviradas aí. Contudo, ninguém parece estar preocupado. Claro, porque vamos compartimentar e criar a grande bifurcação. As páginas de economia, política, ciências, livros, cultura, religião e generalidades dividem o layout como se nada acontecesse. O menor vírus da AIDS não faz passar do sexo ao inconsciente, à África e às culturas de células, ao DNA, a São Francisco. Mas os analistas, os pensadores, os jornalistas e todos que tomam decisões irão cortar a fina rede desenhada pelo vírus em pequenos compartimentos específicos, onde encontraremos apenas ciência, apenas economia, apenas representações sociais, apenas generalidades, apenas piedade, apenas sexo. Aperte o mais inocente dos aerosóis e você será levado à Antártida. E de lá à Universidade da Califórnia em Irvine, as linhas de montagens de Lyon, a química dos gases nobres, e daí talvez a ONU. Mas este fio frágil será cortado em tantos segmentos, quantas forem as disciplinas puras. Não misturemos o conhecimento, o interesse, a justiça, o poder. Não misturemos o céu e a terra, o global e o local, o humano e o não humano, o inumano. Não misturemos, mas estas confusões criam a mistura, você dirá. Elas tecem o nosso mundo. Que sejam como se não existissem. A resposta, que é mais fácil mesmo, né? Respondem os analistas, que rompem o nó górdio como uma espada bem afiada. Estou terminando. A citação, não a minha fala. O navio está sem rumo. À esquerda, o conhecimento das coisas. À direita, o interesse, o poder e a política. Último parágrafo. Eu vou parar porque eu poderia me estender aqui. Relatando o nó górdio. Há cerca de 20 anos, eu e meus amigos estudamos essas situações estranhas, que a cultura intelectual em que vivemos não sabe bem como classificar. Por falta de opções, nos denominamos sociólogos, historiadores, comunicólogos, né? Economistas, cientistas políticos, filósofos, antropólogos. Mas a estas disciplinas veneráveis, acrescentamos sempre o genitivo das ciências e das técnicas. Ciências, técnica e sociedade. Qualquer que seja a etiqueta, a questão é sempre a de reatar o nó, atravessando tantas vezes quanto forem necessárias o corte que separa os conhecimentos exatos e os exercícios do poder, digamos, a natureza e a cultura. Nós mesmos somos híbridos, instalados precariamente no interior das instituições científicas, meio engenheiros, meio filósofos, um terço instituídos, sem que o desejássemos. Optamos por descrever as tramas onde quer que estas nos levem, a pegada deles, né? Da teoria Torrede. Nosso meio de transporte é a noção de tradução ou de rede. Todo actante gera mediação, ou seja, age sobre o outro. Então tem um actante, um conceito importante, mediação, que é muito interessante para a gente, né, para a comunicação, falamos de mídia. Mediação é o que um actante gera sobre o outro. Se não há ação, não há o que estudar. Como diz o Latour, essência é existência. E existência é ação. Se não há ação, não há nada. Tá? Diz a teoria Torrede. Tá? Então, se há ação em algum lugar, é porque um actante está agindo sobre o outro. Mediando, mediação. Essa mediação se dá por uma transformação de ambos
Isso eles chamam de tradução. Certo? Nosso meio de transporte, eu termino aqui a citação, nosso meio de transporte é a noção de tradução ou de rede. E a rede é o que vai se formando, não uma estrutura, mas aquilo que vai se construindo. Certo? Se isso aqui quebrar, isso aqui está fazendo a minha mediação e a minha tradução aqui. Certo? Se isso aqui quebrar, ó, vamos ter que achar outros meios. Nosso meio de transporte é a noção de tradução ou de rede. Mais flexível do que a noção de sistema, que não é a ideia de sistema que está por trás. Mais histórica, que é a noção de estrutura. Mais empírica do que a complexidade. A rede é o fio de Ariadne dessas histórias confusas. Então, o que é interessante aqui, e o que vai dizer o Bruno Latour, e o que eu acho que deve ser a nossa tarefa aqui para os estudantes, e nós professores também, que eu acho que é muito interessante é, antes de você ter uma grande explicação, a internet é o poder imperial, ou a internet é a liberdade absoluta, descrevam os fenômenos aos quais vocês estão se dedicando. Estão estudando o que? O Twitter? Descreva. Então, o que a teoria do Rei diz é o seguinte: vá ao máximo da descrição. Na descrição, os actantes vão aparecer, as articulações vão se dar. Aí, possivelmente, você pode falar de poder, de império, de multidão, etc. Certo?